que é que faz o jazz ser jazz? É uma pergunta que parece simples, mas a resposta é fascinante. Vamos mergulhar nos elementos que fazem dessa música uma linguagem de expressão tão única, tão especial. Para começar, vamos pensar numa diferença fundamental. Numa orquestra sinfônica, a meta é um som unificado, homogêneo, onde todos soam como um só. Já no jazz, a história é outra. O maior objetivo de um músico é ter uma voz completamente pessoal, inconfundível. É a diferença entre a voz do grupo e a celebração do eu. E olha só, o saxofonista David Murray resumiu isso perfeitamente. É tudo sobre desenvolver uma identidade sonora única. É como se fosse a sua impressão digital musical, sabe? Aquilo que faz alguém ouvir e dizer na hora: ah, esse é fulano tocando. Então vamos começar pelo primeiro elemento dessa linguagem, o som em si. Porque no jazz, a prioridade nem sempre é aquele som convencionalmente bonito. A busca é por um som expressivo. Pensa só, os instrumentos no jazz muitas vezes imitam a voz humana. Eles choram, gritam, gemem. A prioridade aqui é a verdade da emoção, e não uma perfeição técnica, polida. A beleza vira uma questão de honestidade, não só de estética. E é por isso, por causa desse foco num som pessoal, sem filtros, que quem entende de jazz consegue identificar um músico ouvindo só umas poucas notas. É a expressão mais direta do artista ali, na sua frente. Agora, vamos para o elemento mais famoso e talvez o mais mal compreendido do jazz, a improvisação. Mas será que é só sair tocando o que vem na cabeça, tudo criado do zero, na hora? Pois é. O que está acontecendo de verdade quando o músico começa um solo? Ele está simplesmente inventando tudo ali, do nada? A resposta é bem mais interessante. É menos sobre inventar e mais sobre um processo de composição instantânea. Pensa nisso. O músico se torna três coisas ao mesmo tempo: quem improvisa, quem compõe e quem interpreta. Tudo num único momento. Funciona assim, ó. Os músicos usam a estrutura harmônica de uma música, a sequência de acordes, como se fosse um mapa. E aí, em cima desse mapa, eles criam uma jornada melódica totalmente nova, que é o solo. É liberdade sim, mas dentro de uma estrutura já definida. E aqui vem o mais curioso. Muitos solos que nasceram nesse momento de espontaneidade se tornam tão geniais, tão icônicos, que acabam sendo repetidos nota por nota. Eles se transformam de uma criação do momento para uma peça estabelecida. São, na prática, composições perfeitas. Bom, se a improvisação é o vocabulário do jazz, o blues a gramática, é o DNA emocional e espiritual da coisa toda. O cantor de folk Lead Belly explicou isso de um jeito que só ele sabia. O blues é mais do que música. É um sentimento profundo que nasce da dificuldade. É uma condição da alma que precisa de alguma forma ser expressa. E esse sentimento, muitas vezes, é colocado dentro de uma estrutura clássica de 12 compassos. É uma forma poética bem simples, mas muito poderosa, sabe? Uma afirmação, uma repetição dessa afirmação e uma conclusão. Uma pequena história contada em 3 atos. E aquele som distinto do blues vem das famosas Blue Notes. São notas que, de propósito, não se encaixam perfeitamente nas escalas tradicionais. Elas criam um atrito, uma tensão emocional, e é aí que está o tempero, a essência do gênero. Tá, mas aí surge a pergunta. Com tantas vozes individuais, tanta composição espontânea, como é que tudo isso funciona junto sem virar um caos completo? E aqui a gente chega na dinâmica central do jazz. Pensa no arranjo da música como um mapa que todo mundo combinou de seguir. A improvisação é a jornada pessoal que cada músico faz dentro desse mapa. Então, não é um conflito entre regra e liberdade. Pelo contrário, é uma conversa. O arranjo dá as regras do jogo, o terreno comum que torna possível essa conversa criativa e livre. E quem segura essa base toda? É a seção rítmica. O baixo, a bateria, o piano, eles criam essa fundação estável, pulsante, o famoso groove. É o coração que bombeia a vida para a música, sustentando e inspirando quem está solando. O pianista Dave Brubeck resumiu isso de um jeito genial. É exatamente isso. No jazz, existe a liberdade do indivíduo sem que se perca o contato com o grupo. Uma coisa alimenta a outra. Então, para a gente fechar, a linguagem secreta do jazz é, na verdade, uma grande conversa.
Uma conversa onde cada músico fala com uma voz única, conta histórias improvisadas, sente a alma do blues e se conecta com todo mundo através de um ritmo em comum, o groove. E esse modelo de colaboração do jazz, né, nos deixa com uma reflexão final que vai muito além da música. Onde mais a gente consegue encontrar esse equilíbrio tão perfeito entre a criatividade de cada um e o sucesso do todo? Fica aí a pergunta.